Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Paulo França, eu sou professor para concursos públicos há aproximadamente 15 anos. Eu estou aqui hoje para te dar a aula demonstrativa do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Anota aí, meu aluno, Processo Judicial Eletrônico, Lei 11.419, a sua ementa 185. Mas, professor, essa matéria é difícil? Não, a matéria é tranquila. Você só não pode cometer um erro, meu aluno que vai prestar o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inclusive, essa matéria cai tanto para oficial de apoio judicial quanto para comissário da infância e da juventude. Qual é o erro clássico dessa matéria? Simples, direto e objetivo. Apenas os conhecimentos de direito vão te ajudar nisso, em hipótese alguma. Nós vamos ter que entender nessa aula, nesse processo judicial eletrônico, do que é ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ICP Brasil. Nós vamos ter que entender princípio de assinatura digital, de certificação digital. Afinal de contas, o PJE, Processo Judicial Eletrônico, é baseado no trâmite de informática para que necessariamente o processo seja mais ágil. A partir de agora, eu te convido para essa aula demonstrativa. Eu vou comentar para vocês especificamente sobre o edital e também dar aula basicamente de alguns pontos para você conhecer o trabalho do Ponto dos Concursos do professor Paulo França em relação ao PJE. Vem comigo a partir desse momento e foco, fato que a gente tem que pegar agora a partir desse momento. Nesse momento, você deixa de ser um participante do concurso do TJ de Minas Gerais nessa matéria e passa a ser um concorrente dos bons. Porque aqui no ponto a gente não dá dica de prova, né? Aqui no ponto nós damos uma questão que vai cair na sua prova. Então, para você que está se preparando aí para a matéria de noções de direito a partir de agora, vem comigo no PJE. Afinal de contas, como é que é a história desse edital? Basicamente aí, que pega a parte de direito e mistura com a parte de tecnologia. Simplesinho, rápido, direto e objetivo. Olha só. Edital. O que aparece no edital? Olha só. Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. O que nós vamos ter que entender sobre essa situação? Meu aluno, agora eu quero que você pare, anote num cantinho aí assim. O tio Paulo, de Processo Judicial Eletrônico, falou que na prova vai cair prazo processual. Pode anotar isso aí. Prazo processual. Sabe por quê? Porque os prazos processuais do PJE não são necessariamente os prazos normais que você está acostumado no rito normal. Então são prazos um pouco diferentes. Você vai perceber que na matéria de processo judicial eletrônico, você tem uma abordagem desse assunto muito diferente. Então se liga, toma cuidado, porque o item não é um item difícil, mas você tem que ter atenção com ele a partir de agora. Eu vou comentar sobre o edital e em seguida entro com a aula demonstrativa para você conhecer o meu trabalho nessa matéria para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vamos lá? Lei 11.419, nós vamos ter que tratar da introdução dessa lei, presta atenção, da informatização do processo judicial, da comunicação eletrônica dos atos processuais. Você pode esperar questões desta bomba aqui que o tio está circulando agora, tá? Comunicação eletrônica dos atos processuais. Por aqui, nós vamos ter que estabelecer muitos prazos para que você vá para a prova do TJ e arrebente nas suas questões. Joia? O processo eletrônico também é tratado de uma forma geral na Lei 11.419. O segundo item desse edital é o Sistema de Processo Judicial Eletrônico. Como assim, professor? Pare e presta atenção. Olha o que acontece às vezes com a gente. É trabalho dobrado. Analisa. A Lei 11.419, ela veio para estabelecer que o processo judicial eletrônico seria uma realidade. Só que essa lei, ela deixa lacunas e ela não é clara em alguns aspectos que em 2013 precisamos de uma ementa, de uma resolução para explicar a lei, né? Só no Brasil mesmo, né? Lança uma lei, depois tem que ter uma resolução para explicar aquela lei. Pois é, meu aluno, a resolução 185 de dezembro de 2013
do sistema de processo judicial eletrônico é que vai regulamentar algumas coisas que não ficaram bem claras na Lei 11.419. Então você tem a lei que estabelece basicamente que o processo judicial vai ser a partir desse momento eletrônico e em seguida, em 2013, você tem uma ementa, uma resolução que estabelece algumas lacunas que a lei deixou ou alguns itens que não foram bem explicados. Por exemplo, diferença do que é mídia digital e mídia digitalizada. Isso no primeiro momento não ficou muito claro, mas na resolução 185 isso já passa a ser mais claro para nós. Agora, o grande erro que o meu aluno, que às vezes é formado em direito, que tem uma vivência de direito muito bacana, vai cometer nessa prova, é achar que essa parte do PJE trata especificamente de direito. Não, ela trata muito da questão de informática. Então eu estou colocando aqui embaixo alguns aspectos que você vai ter que saber para entender desse processo judicial eletrônico. Nós vamos ter que trabalhar o que é certificação digital, vai cair na sua prova. Certificação digital, tipos de certificados digital. Eu vou comentar isso para vocês, mas certificação digital você já tenha como um documento eletrônico. Como assim, professor, documento eletrônico? Você não tem carteira de identidade? Você não tem CPF? Você não tem identidade? Pois é, o certificado digital é como se fosse um documento eletrônico, só que é um documento eletrônico que para te fazer representar necessariamente na internet, porque a sua carteira de identidade, o seu CPF, se você printar e colocar na internet, não resolve nada. Então você tem que ter uma carteira de identidade eletrônica para usar na internet. Presta atenção e já anota o que eu vou te falar. Essa carteira de identidade eletrônica já é obrigatória para pessoas jurídicas. Para as empresas já é uma realidade, tem que ter certificado digital. Por quê? Pela questão da nota fiscal eletrônica. Para pessoas físicas, essa carteira de identidade eletrônica, esse certificado digital, ainda não é obrigatório, mas questão de tempo, daqui a um tempo vai ser também. Joia? O advogado que quer fazer o andamento processual, ele precisa disso se for por meio eletrônico. Sem a certificação digital, necessariamente ele não consegue andar no processo. Aí é que entra a questão da prova. Nós vamos estabelecer aqui no curso do ponto para o PJE os aspectos jurídicos, os prazos jurídicos e associar isso também, claro, evidente, os princípios de tecnologia que obviamente vão ser abordados na sua prova. Se liga nos termos: certificação digital, tipos de certificado, assinatura digital. Professor, assinatura digital não é a mesma coisa que certificado digital? Não, não é a mesma coisa. O certificado é o documento que você tem que te faz representar na internet. Joia! O advogado precisa dele para fazer o andamento processual. Com esse certificado, você pode usar um serviço chamado assinatura digital, que é assinar basicamente documentos do Word, do Excel. Na prova lá do TJ, na parte de informática, tem Writer, tem Calc, é assinar esses documentos digitalmente. Tem validade jurídica, basicamente, você assinar um papel e entregar para mim? Olha, validade mesmo vai ter se você reconhecer firma, se você autenticar, se você for no cartório, né? A validade mesmo está ali. Agora, quais são os cartórios virtuais? Os cartórios virtuais são as autoridades certificadoras. Essas vão te dar respaldo legal a um documento assinado digitalmente pela internet. O certificado digital é a sua carteira de identidade eletrônica. A assinatura digital é um serviço que você vai poder usar com a sua carteira de identidade, presta atenção agora, para dar validade jurídica a uma petição que você está entrando pelo PJE, assinada digitalmente. Se liga nesses princípios, porque eles não vão cair na sua prova, eles vão despencar. Analisa bem que para ter a carteira de identidade eletrônica, você tem que automaticamente procurar uma autoridade certificadora. A autoridade certificadora é um cartório virtual. Por exemplo, Correio é uma autoridade certificadora, Caixa Econômica Federal é uma autoridade certificadora. Então você vai procurar uma dessas autoridades para poder fazer a sua carteira de identidade eletrônica e utilizar no processo judicial. Beleza? Eletrônico.
No meio dessa coisa toda, nós vamos ter que entender o que é ITI. ITI é Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Anota aí no cantinho. É uma autarquia federal que cuida disso aqui, ó, do ICP Brasil. O ICP Brasil é o que nós chamamos de Autoridade Certificadora Raiz. Ela serve para resguardar e basicamente dar autenticidade às autoridades certificadoras, como a Caixa Econômica Federal, como o Correio, são subordinados ao ICP Brasil, que é basicamente chamado de Autoridade Certificadora Raiz. Todo o processo judicial eletrônico, meu aluno, é baseado nesta situação. Advogado que é dar andamento processual vai ter que fazer a carteira de identidade eletrônica. Essa carteira de identidade eletrônica é numa autoridade certificadora subordinada à raiz, ao ICP Brasil, que é controlado por uma autarquia federal chamada de ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então, para entender isso aqui, basicamente, se você não souber isto que está aqui embaixo, ó, não tem jeito. Então, para se preparar bem para o processo judicial eletrônico, você tem que entender mídia digital, mídias digitalizadas, tem que saber o que é certificado digital, o que é assinatura digital e quem controla essa história toda. Quem controla a história toda é a Autoridade Certificadora Raiz, o ICP Brasil, controlado pelo ITI. Vou falar um pouquinho agora para você de outras partes aí da matéria, para você analisar direitinho qual é o procedimento que você tem que seguir para fazer uma ótima prova de PJE. Vamos lá? Vem comigo. Lei 11.419, olha a nossa aula demonstrativa aí. Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Essa lei veio para regulamentar todo o processo judicial eletrônico. O problema é que em certos pontos ela não teve uma redação tão clara e depois, em 2013, precisamos de uma ementa, de uma resolução para explicar como isso deveria funcionar na prática. Vamos lá? A Lei 11.419 dispõe sobre, sublinha aí para mim, meu aluno, informatização do processo judicial eletrônico. Tem que saber o número da lei, viu? Senão complica no dia da prova. É um verdadeiro marco. Muito se discutiu sobre a sua viabilidade, abrangência, segurança jurídica e, principalmente, olha só o que você vai sublinhar para mim agora, a reunião de mecanismos que pudessem sempre estar atualizados em face das constantes inovações tecnológicas que são apresentadas à sociedade. Então, esta lei vem para regulamentar, mas a discussão foi grande, porque principalmente nesse aspecto aqui, ó, inovações tecnológicas, basicamente, muita gente pensou, mas como é que vai fazer? A informática está mudando sempre, a tecnologia está mudando sempre, qual será o procedimento correto para estabelecer isso tudo? Continuando aqui, você vai perceber onde nós vamos chegar. Olha só. Assim, a nova sistemática está dividida em 4 princípios, ou seja, isto que eu vou falar agora é a base da Lei 11.419. Da informatização do processo judicial, da comunicação eletrônica dos atos processuais, do processo eletrônico e das disposições finais. Eu quero que você coloque para mim um pão de queijo, uma florzinha, um asterisco. Depois da prova você me conta. Aqui, ó, da comunicação eletrônica dos atos processuais. No curso, basicamente, nós vamos tratar de todos esses aspectos. Mas aqui você tem que ter atenção de 0 a 10, 150. E lembra, prova do TJ de Minas Gerais 2017, PJE vai falar de prazo. Joia? Beleza? Então já sabe, para a gente começar. Quer usar o processo judicial eletrônico? Primeira coisa, fazer uma carteira de identidade virtual. Essa carteira de identidade, você vai procurar uma autoridade certificadora para fazer. Exemplo, Caixa Econômica Federal. Você vai marcar uma hora na Caixa, vai comparecer lá com os seus documentos e vai propor a criação do seu certificado digital, do seu documento eletrônico. A partir desse momento, se tudo aprovado, você começa a executar atividades pelo seu computador,
sem sair da sua casa, sem sair do seu escritório e com validade jurídica, com força de assinatura de próprio punho. Joia? Tranquilo? Vem comigo. Então, certificação digital. Vamos falar agora especificamente para você que vai fazer essa prova sobre o item certificação. Olha só, certificado digital é um documento eletrônico, sublinha aí para mim, documento eletrônico, que identifica uma pessoa física ou jurídica e também servidores web. Quer dizer, você pode fazer representar com certificado digital uma pessoa física, uma empresa ou até mesmo um computador web, um servidor web. É muito comum, às vezes, você entrar numa página, aparecer um cadeadinho no cantinho lá, aquela página tem certificado digital, é uma página identificada. Joia? Posso dizer que aquela página não tem vírus? Não, não posso dizer isso não. Posso dizer que ali nós temos certeza que estamos no local correto, tem certeza da autenticidade. Então, olha só. Quando emitido por autoridade certificadora, que autoridade certificadora? Caixa Econômica Federal, Correio, você vai procurar uma empresa dessa para poder fazer o seu certificado digital. Credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, o ICP Brasil. Importante salientar que a estrutura do ICP Brasil, sublinha, é mantida pelo ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação do Governo Federal. Observação: o certificado digital pode ser usado como assinatura digital com força de assinatura de próprio punho. Presta atenção agora no esquema que eu vou fazer para vocês aqui na prova, aqui na tela, e esse esqueminha, basicamente, vai resolver muitas questões daqui para frente. Então, olha só. Quem é que vai determinar as regras da certificação digital no Brasil? O ICP Brasil. O ICP Brasil é o que nós chamamos de Autoridade Certificadora Raiz. Ele é controlado pelo ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, uma autarquia federal. O papel do ICP Brasil é controlar as autoridades certificadoras. Por exemplo, o Correio é uma autoridade certificadora. Caixa Econômica Federal, autoridade certificadora. Prodenge, Companhia de Tecnologia da Informação do Governo do Estado de Minas Gerais, autoridade certificadora. Estas autoridades certificadoras prestam contas para a principal, para a primeira, para a raiz, chamada de ICP Brasil. As empresas e o usuário, de uma forma geral, a pessoa física e a pessoa jurídica, elas vão procurar a autoridade certificadora da sua preferência para que necessariamente elas possam fazer o seu documento eletrônico, o seu certificado digital. Presta atenção no que eu vou falar agora. Estas autoridades certificadoras podem compor com autoridades de registro. O que são as autoridades de registro? São aquelas empresas que você vai procurar para fazer o cadastro. Como assim? Apresentar comprovante de residência, você vai lá tirar uma foto, você vai lá colocar a sua digital. A autoridade de registro vai colher as informações para fazer a sua autenticação junto à autoridade certificadora. Então, na escadinha é assim: ICP Brasil, necessariamente certificadora raiz. Autoridades certificadoras são empresas que funcionam como cartórios virtuais que vão servir para te autenticar. São subordinadas ao ICP Brasil. Estas autoridades certificadoras vão fazer uso de autoridades de registro, que vão colher suas informações para que você possa comprovar que você mesmo, junto à autoridade certificadora da sua preferência, como, por exemplo, os Correios. Todo PJE, todo processo judicial eletrônico, presta atenção no tio, rasga mesmo, se você não se basear nisso que eu acabei de falar. Para que um documento tenha validade jurídica mesmo, você tem que ir no cartório, imprimir no cartório, não é isso? Para que um documento assinado digitalmente e para que uma carteira de identidade eletrônica tenha essa validade, necessariamente você vai ter que recorrer a autoridades certificadoras. O rito é esse,
o procedimento é esse e para que o PJE funcione, tudo isso aqui tem que estar ok. É melhor você começar a estabelecer a diferença do que é autoridade certificadora raiz, de quem controla essa autoridade certificadora raiz, o que são as autoridades certificadoras e necessariamente no meio do processo ali, o que é a galera ali que vai colher seus dados, chamadas de autoridades de registro. Tudo isso funciona como um relógio. Na prova, as questões que você vai fazer serão associadas a esse procedimento. Joia? Tranquilo? Vem comigo. Da informatização do processo judicial. Vou fazer o comentário aqui e em seguida apresento para você uma questão de prova que tratou desse assunto. Vamos lá? Da informatização do processo judicial. Artigo 1º. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei, ou seja, tudo será estabelecido a partir de agora, quais são as mídias, quais são os tipos de processo. E muito importante você prestar atenção agora que eu vou falar para você de tipos de certificados digitais. A lei estabelece isso. Vamos lá? Então, analisa comigo. O artigo 1º, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte: aplica-se ao disposto dessa lei indistintamente, sublinha, os processos civil, penal, trabalhista, agora sublinha 500 vezes, bem como os juizados especiais. Quer dizer, a Lei 11.419, que trata da informatização do processo judicial, ela não exclui nada. Os processos civil, criminal, trabalhista, bem como os juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. 2. Disposto para essa lei considera-se meio eletrônico, presta atenção agora, qualquer forma de armazenamento ou tráfico de documentos e arquivos digitais. Cuidado! Existe uma diferença de arquivos digitais para arquivos digitalizados. Arquivo digital é aquele que já nasce no computador daquela forma. É um arquivo da informática, é um arquivo do computador. Agora, o arquivo digitalizado é aquele que você vai pegar um pedaço de papel, uma certidão de nascimento, por exemplo, que tem que fazer parte de um processo, você vai escanear aquela certidão de nascimento e passa a ser um arquivo digitalizado. No final, também vai virar um arquivo digital? Também vai virar um arquivo digital. Agora, o que diferencia é a origem. Anote isso aí. O arquivo digital já nasce desta forma. O arquivo digitalizado, ele é convertido para a forma digital. Mas isso é admitido, professor, no processo judicial eletrônico? Um arquivo no papel? É admitido sim, sem problema nenhum. O processo judicial eletrônico trata disso, que os arquivos podem ser digitalizados. E quando não puderem ser digitalizados, em questões ordinárias, ele vai poder participar do processo normalmente através de juntada convencional, do ato ordinário convencional. Quer dizer, o próprio processo judicial eletrônico já prevê essa situação, que quando não der para digitalizar, transformar o arquivo em digital, este arquivo vai ter uma juntada convencional em relação ao processo. Beleza? 2. Transmissão eletrônica de toda forma de comunicação à distância, com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores, ou seja, preferencialmente a internet. 3. Assinatura eletrônica das formas de identificação inequívoca do signatário, ou seja, aqui já entra a parte de assinatura digital. Olha embaixo agora. Assinatura digital baseado em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada. Agora você vai sublinhar 550,5 vezes. Na forma de lei específica. Professor, oi, pode falar. Que lei? Que lei específica? É a 11.419? Não. Vamos ler isso de novo. Baseado em certificado digital credenciado e emitido por autoridade certificadora credenciada ao ICP Brasil.
na forma da lei específica. Que lei, professor? Medida provisória 2200, anota isso, traço 2, que estabelece a validade jurídica da assinatura e do certificado digital. Temos uma medida provisória que determina o seguinte: a partir de hoje, arquivos assinados digitalmente têm a mesma validade jurídica de arquivos assinados no papel. O que isso significa? Significa que, basicamente, com isto aqui, de 2002, se estabelece a possibilidade do processo judicial eletrônico. Com essa medida provisória, se estabeleceu a certificação digital no Brasil. Então, anota o número dela, tá? 2200-2 de 2002, beleza? Mediante a cadastro de usuários no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos específicos. Então, esta certificação digital, que vai basear todo o processo judicial eletrônico, ela é estabelecida por meio de uma medida provisória 2200-2, que estabelece a validade jurídica das assinaturas e dos certificados digitais. Joia, meu aluno, tranquilo? Se liga, porque tem muita coisa assim para a gente ver. Eu selecionei para você, para te mostrar agora, uma questão de como é que isso cai em prova e como é que a gente trabalha isso no curso do ponto. Vamos lá? Olha isso. Questão de prova. Sobre certificado digital, analise os itens e assinale a alternativa correta. Inclusive, meu aluno, isso é uma tônica no meu curso de PJE. Eu vou te explicar as partes da Lei 11.419, eu vou te explicar a emenda 185, eu abro o curso falando muito de certificação, de assinatura digital, de criptografia, a gente fala muito sobre isso, e a nossa quarta aula do curso é só de execução de provas, onde eu vou pegar as situações que você trabalhou comigo nas aulas anteriores e vou abordar com questões de prova, basicamente, que caíram em concursos anteriores. Você não vai fazer uma questão minha, só questão de retiradas de provas anteriores com esse assunto aí. Vamos lá? Bom, sobre certificado digital, analise os itens e assinale a alternativa verdadeira. Vamos lá. Este tipo de certificado pode ser utilizado para verificar se uma chave pública pertence a um indivíduo ou entidade. O tipo de certificado, basicamente, que nós estamos falando, da carteira de identidade eletrônica. Está dizendo que ela pode ser utilizada para verificar se uma chave pública, se uma identidade, pertence realmente a um indivíduo ou a uma entidade. Presta atenção. Para que serve a sua carteira de identidade no papel? Para provar que eu sei você mesmo, não é isso? Aí você mostra para alguém. Na internet, você também pode provar que você é você mesmo, mas não mostrando a sua carteira de identidade, mostrando o seu certificado digital. Então, o certificado digital serve exatamente para isso, para mostrar que uma identidade, uma chave, pertence a um indivíduo ou entidade. Primeiro item está correto, certinho. 2. Certificado é a mesma coisa que a assinatura digital. Olha isso. Segundo item da questão, que certificado digital é a mesma coisa que a assinatura digital. Crava para mim. Errado. Sabe qual que é a matéria mais importante do seu concurso? Português. Você precisa entender direitinho e interpretar o texto da questão. Um certificado digital pode ser usado para assinar um arquivo digitalmente? Pode. Mas eu posso dizer que um certificado digital é a mesma coisa que uma assinatura digital? Não. Assinatura digital é aquilo que pode ser feito com um certificado digital. Não podemos dizer que é a mesma coisa. O certificado identifica uma pessoa ou uma empresa. A assinatura vai identificar um arquivo que tenha sido feito por aquela pessoa ou aquela empresa. Não é a mesma coisa, beleza? Então, segundo item, errado. Terceiro, equivale ao CPF ou RG de uma pessoa. Sim, porque um certificado digital nada mais é do que um documento eletrônico para ser utilizado na bomba da internet. Por isso que o certificado digital é a base do processo judicial eletrônico.
primeiro item está certo, o segundo item está errado e o terceiro item está certo. No gabarito ficou letra D de dado, itens número 1 e 3 estão corretos. Joia, meu aluno? Eu espero que essa aula demonstrativa tenha te ajudado, que você tenha entendido basicamente o que é o PJE para a prova do TJ de Minas e que você se lembre que não basta saber direito. Os termos de direito serão abordados no nosso curso do PJE, mas a gente precisa associar muito com a parte de tecnologia. Te convido a entrar na página do Ponto, clicar no link para conhecer todos os princípios aí, todo o cronograma, toda a agenda do curso de Processo Judicial Eletrônico para o TJ de Minas Gerais. Certinho? Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.